Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz a temática influência da escrita no desenvolvimento intelectual e também na comunicação oral. Para falarmos desse assunto, convidamos a Bárbara Soares, que é licenciada em Relações Internacionais, também tem curso de revisão de texto e também está atualmente no Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Católica. Muito boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Rosânia. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes. Bárbara, como é que fica, então, essa influência da escrita no desenvolvimento intelectual e na comunicação oral nos dias de hoje? Bem, eu acho que nos dias de hoje, curiosamente e contrariamente à tendência que há para uma maior centralização na parte da digitalização e da informação e na sociedade quase vivida ao minuto, a escrita acaba por ter um papel que infelizmente tem sido relegado para segundo lugar. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, é extremamente importante num contexto atual para uma melhor comunicação, não só a nível escrito em si, a comunicação por escrito, seja ela num e-mail, numa carta, ou num documento mais institucional, mas também na comunicação oral. E eu diria que é importante em três sentidos principais. O facto de se viver numa sociedade cada vez mais digitalizada e cada vez mais rápida, onde todos nós temos que reagir muito rápido a tudo o que acontece, não significa que aquilo que estamos a comunicar seja eficiente. Ou seja, parece que a tónica um bocadinho na atualidade é por dar a informação o mais rápido possível, às vezes relegando um bocadinho aquilo que se transmite, o que faz com que muitas vezes nós somos obrigados a reagir a tudo aquilo que acontece muito rapidamente, mas nem sempre comunicamos da forma mais eficiente. E aprender a escrever bem é uma das formas mais fáceis de aprender a comunicar bem, porque se eu souber escrever bem, e a boa escrita está muito ligada a muita leitura. Se eu souber escrever bem, eu vou saber expressar melhor as minhas emoções e dizer melhor aquilo que eu quero efetivamente dizer. Ao comunicar melhor, isso tem um grande impacto na nossa vida, não só profissional, mas também pessoal, ou seja, pode melhorar as nossas relações profissionais quando eu sei exatamente o que quer dizer a um chefe ou a um colega de trabalho e como, não só no tom, mas na mensagem que se passa, mas também pode beneficiar os relacionamentos, na vida do casal, na vida entre os amigos, porque muitas vezes assistimos àquilo que é, sobretudo num momento em que toda a gente comunica muito por Facebook, por Messenger, por mensagem escrita, e muitas vezes a resposta do lado de lá era não percebi, ou então a pessoa diz não era isso que eu efetivamente queria dizer, porque de facto não treinamos muito a escrita, e acho que não treinamos porque infelizmente a demos por um dado adquirido, e tudo na vida que nós damos como adquirido passa a ter uma segunda importância, e não devia ser assim, sobretudo numa sociedade que ainda é muito recente, pré-25 de Abril, onde muitos dos nossos avós não tinham o prazer e a grande vantagem e o acesso ao direito que é o saber ler e o escrever. Hoje em dia é considerado quase como algo que é tão inato que não é valorizado, o que é uma pena, e eu acho que aí depois há benefícios que se estendem para várias áreas, desde a infância à parte mais final da vida, desde a parte mais pessoal à parte mais profissional, inclusivamente até com benefícios muito positivos sobre a nossa saúde, a criatividade, o desenvolvimento cerebral, tudo o resto. Bárbara, no meio na linha de comunicação de hoje, nós vemos que agora a comunicação, ela parece que vem trazendo uma deseducação do que nós aprendemos. Sim. Porque a Bárbara, obviamente, está dentro dessas linhas da comunicação e vê que hoje no Facebook ou em outras linhas, Instagram ou Twitter, então o tipo de escrita Sim. é diferente. Na sua opinião, acha que essa mudança de escrita, no meu ver, para pior, vai ali colidir com essa escrita mais profissional, mais correta? Colide também, isso é um ponto importante, colide, porque depois as pessoas confundem, têm dificuldade em separar o que é escrita a título pessoal, mandar uma mensagem a um amigo ou a um namorado, depois do que é uma linguagem formal.
É óbvio que a escrita, como tudo o resto, evoluiu e adaptou-se. Nós não escrevemos hoje, por exemplo, mesmo falando de livros, nós não escrevemos, os livros atuais não têm hoje o mesmo tipo de linguagem ou de estrutura que tinham no século XVIII ou XIX. A escrita evolui como tudo o resto. O problema que há, e acho que é nesse sentido que a Rosânia estava a falar um bocadinho, é que parece às vezes haver um certo desrespeito pela palavra em si. Aquela pequena questão que parece pequena, mas que não é, porque eu acho que nós nos revelamos muito nas atitudes, de substituir o X pelo S, ou o S pelo X, aliás, neste caso, substituir os Us pelos Os nas mensagens, porque é mais prático, porque é mais rápido, porque não é tão relevante. Depois acaba por, a nível subconsciente, a pessoa não ter a consciência de que isso está a extrapolar para uma realidade mais profissional ou mais direta, porque se torna tão inato que nós passamos a comunicar assim. Não estou de maneira nenhuma com isto a dizer que as pessoas escrevam mal constantemente, não tem que ver com isso, tem que ver com a importância de perceber que a nossa linguagem tem que ser adaptada ao nosso público-alvo. Eu trabalhei 5 anos na área da comunicação digital e das redes sociais. É óbvio que hoje em dia são uma ferramenta de publicidade e de comunicação absolutamente fundamental. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho todas essas contas e eu uso, não só como ferramenta de trabalho, mas como é a forma como eu mais contato com os meus amigos, a seguir a falar pessoalmente. O problema que tem que haver é perceber que tem que haver, como na vida e em tudo o resto, um espaço reservado e que seja apropriado, da mesma forma que nós nos comportamos de uma forma apropriada em determinadas situações, a forma como abordamos a linguagem escrita ou oral para um colega de trabalho tem que ser diferente do que fazemos em casa ou para um superior idem. E tem que ser adaptado, e isso é uma coisa que muitas vezes, mesmo ao nível das escolas, hoje em dia, se ouvirmos relatos de alguns professores, é uma queixa muito recorrente. O falar para o professor como se fala para o amigo, a interiorização de algum tipo de linguagem que não é de todo a mais adequada para certas circunstâncias, isso depois vai ter um impacto. A pessoa pensa no início que não tem, mas vai, porque depois, nos momentos chaves em que nós precisamos de ter certos mecanismos automáticos, como é uma entrevista de emprego, como é uma fase de seleção, nesse momento, e sobretudo onde a pessoa está sob pressão, o que ressalta é o que está interiorizado pelo nosso sistema psicológico. E é o que está no nosso subconsciente. E se isso extravassa, depois pode ter uma penalização, assim como pode ser benéfico, se nós aprendermos a treinar e a separar. Daí a escrita hoje em dia dever ter um peso, assim como outras áreas do saber, que infelizmente têm sido regulados. E o próprio sistema da sociedade atual onde nós vivemos, que faz com que a comunicação tenha que ser no minuto, aqueles headlines que nós vemos em todos os telejornais, última hora, último minuto, na publicidade, compra agora, reaja já, faz com que a preocupação é com o imediato e com a rapidez e não com a qualidade. E se nós não treinamos, aquilo que sai como imediato nem sempre é bom. Particularmente se não o trabalhamos. E há um bocadinho esta preocupação de viver tudo tão intensamente, que também é a filosofia que nos tem sido cultivada, sem tempo para atividades que por vezes são percebidas como ou mais entediantes, como o caso da escrita e da leitura, ou como mais aborrecidas, quando não tem nada a ver com isso. Tem que ver com guardarmos tempo para nós próprios, aprendermos a comunicar e a utilizar uma linguagem que é apropriada para o público-alvo com quem trabalhamos. Saber de falar de forma diferente para um pai, para uma mãe, para um amigo, para um chefe de trabalho, para uma cerimónia oficial, para um cargo de relações públicas, tudo isso se aprende, não pode ser dado como adquirido e muito menos relegado, passado para trás. Bárbara, pode-nos passar aqui os benefícios da escrita e da leitura na fase da infância, da adolescência e do idoso, do adulto e para o idoso. Sim. Quais são assim os benefícios chaves mesmo, a nível de saúde, a nível intelectual? Eu costumo recordar-me sempre de uma história do escritor Paul Auster, que é um escritor conhecido norte-americano, também bastante publicado cá em Portugal, e ele conta sempre que a forma como ele se tornou escritor foi exatamente por não ter uma caneta. Que é aquilo que nós hoje damos por adquirido. Ele conta que quando era mais novo foi a um jogo de basquetebol, se não estou em erro, e viu um dos ídolos dele à saída do jogo com o pai e correu para o ídolo para pedir um autógrafo. E o ídolo disse-lhe que sim, eu dou-te um autógrafo, tens uma caneta. E ele não tinha uma caneta nem um bloco. E ele diz que tinha 7, 8 anos, a partir desse dia passou a andar todos os dias com um caderno e com um bloco, onde começou a anotar as coisas que ia sentindo e percebendo. E depois acabou eventualmente por se tornar escritor. É óbvio que
a escrita é uma profissão como outra qualquer se for levada a tempo inteiro, nem toda a gente tem o interesse ou a paixão ou a criatividade para se tornar escritor, mas isso não quer dizer que não tenha que trabalhar a escrita da mesma forma que nós trabalhamos outras competências pessoais. E exatamente porque ao longo das diferentes fases da nossa vida a escrita tem muitos benefícios. Na infância, em primeiro lugar, é extremamente importante para o desenvolvimento do cérebro das crianças e para cultivar a criatividade. Nós hoje em dia temos a tendência do jogo de computador, do tablet, porque é a sociedade em que vivemos e é óbvio que as crianças têm que ter acesso a tudo isso também, mas não apenas. O livro é relegado. Eu tenho 2 sobrinhos e vejo perfeitamente que eles preferem mais as atividades que têm maior interatividade, que o livro pode não ter de facto. Mas há formas de cultivar se percebermos que isso é importante para a criança. Por exemplo, a criança pode jogar 2 horas de computador e ler outras 2 num livro e fazer-se uma tabela e cultivar as horas e cultivar a forma como se trabalha com a criança. Pode-se ler uma história à noite, porque é extremamente importante para não cultivar adultos formatados, que é aquilo que nós temos na sociedade hoje em dia, que são pessoas formatadas para aquilo que se vê cá fora e a reagir muitas vezes sem pensar sobre as coisas. E na infância é extremamente importante dar livros, que é uma coisa que nós não fazemos. Dar livros, ensinar a escrever, porque isso ensina a pensar, ensina a cultivar. Talvez para mim também, por eu ter crescido num sítio muito pequeno, onde só havia um livro de vez em quando, eu tenha aprendido a valorizar isso. E acho que é extremamente benéfico para as crianças. Depois, na fase da adolescência, eu acho que o benefício da escrita tem mais que ver com a expressão das emoções. Aquela questão, muitas vezes, agora já não tanto visto, porque temos as redes sociais, mas antigamente era o diário. Sobretudo nas meninas, o diário onde nós escrevíamos e fechávamos com uma chavezinha. Aprender a escrever é uma excelente forma, escrever no sentido de, obviamente, na adolescência já sabem escrever, mas escrever como hábito regular, seja uma vez por semana ou uma vez por mês, ao ritmo da pessoa, é uma forma de exteriorizar emoções, de evitar que no futuro profissional se ponham essas questões da linguagem, de começar a escrever com X onde são S, ou abreviar SMS, ou seja, o que seja. Uma questão de aprender a canalizar emoções, que é extremamente útil numa fase em que há alterações hormonais, há alterações de tudo o que está a acontecer à nossa volta que não é muito bem percepcionado, e mesmo em termos de está provado nos estudos de psicologia e em várias áreas da psicoterapia onde há intervenções com adolescentes, que a escrita é uma excelente forma para as pessoas desabafarem e canalizarem de si para si, perceberem através do papel ao escreverem o que é que lhes está a acontecer, e também ajuda imenso, sobretudo nas fases iniciais de namoros, de relações, a pessoa aprende a escrever melhor, aprende a comunicar melhor, e isso melhora a nossa autoestima, porque quando conseguimos passar a mensagem, dizer exatamente aquilo que queremos, sentimos-nos mais confiantes, mais seguros e mais tranquilos. Isso é muito importante numa idade em que estamos a atravessar provavelmente um dos períodos mais adaptativos, sim, um turbilhão de emoções e de reações e de rebeliões. É muito importante perceber essas emoções, a escrita pode ajudar, mas também saber comunicar aos pais, aos amigos, ao primeiro, ao segundo namorado, aquilo que se sente. E depois, na fase do idoso, há muitos estudos recentes sobre a importância da escrita enquanto estimulante na parte neurológica, ou seja, em questões de doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer, como é o caso do Parkinson, sobretudo do Alzheimer e da memória, a escrita pode ajudar a estimular a memória e tem um efeito muito positivo também sobre a redução do isolamento social. Apesar das pessoas acharem que escrever e ler é uma atividade solitária, ela acaba por não o ser, porque por dentro estamos a guardar para nós aquilo que não temos tido, sobretudo nesta agitação diária, que é tempo. Tempo para ler, tempo para escrever, é qualidade de vida, é tempo para nós próprios. E a nível do idoso ajuda imenso a cultivar a memória, fazer listas, guardar por registro escrito aquilo que se viveu para trás, que é uma coisa que hoje em dia é um acervo absolutamente perdido e tristíssimo. As histórias dos nossos avós que já não são repetíveis e que se vão perdendo à medida que as pessoas vão passando, e tanto a escrita como a fotografia como o cinema são usadas da época, sim, não era, Bárbara? sim, completamente. São usadas como estratégias terapêuticas para fazer com que as pessoas com problemas de memória se recordem, porque o problema das patologias neurodegenerativas é, por exemplo, a perda de
memória que existe é a memória recente. A memória passada, mais antiga, por assim dizer, está lá. Memórias de infâncias, elas precisam ser reativadas. E podem ser reativadas com música, com textos, com leituras de algo, de poemas, por exemplo, que eram da época em que a pessoa viveu na sua juventude, e isso pode trazer algumas memórias e qualidade de vida às pessoas que estão numa fase mais avançada de Alzheimer. Nos casos do envelhecimento que não são afetados pelas doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, por exemplo, o benefício imenso supera a redução do isolamento da pessoa. Podem ser criados grupos exatamente de partilha, de contar histórias, de escrever histórias de avós para netos, vários projetos que existem nos Estados Unidos também, por exemplo, de interligar creches com lares de idosos e pôr as duas gerações em contato, que no fundo é comunicação, seja ela escrita ou verbal, oral, é comunicação. E comunicação é partilha, e nós somos, enquanto seres humanos, um ser social que, infelizmente, na atual conjuntura da digitalização e da reação rápida, tem uma tendência enorme para o isolamento sem se aperceber, porque não percebe que, apesar de haver comunicação por todo lado, há um sentimento interior de pertença que tem que ser cultivado, e isso consegue-se através da comunicação, não através do isolamento. Portanto, nesta fase final da vida, por assim dizer, os benefícios são tão importantes como na infância, embora na infância numa fase de crescimento, no envelhecimento numa fase de integração e aproximação, sobretudo numa sociedade que renega um bocadinho os mais velhos, como é a nossa, infelizmente. Ficamos aqui então, teríamos muito mais tempo para falar, não é, Bárbara? Sim. Sobre esse assunto, muito mais falar, e vejo que a Bárbara tem assim uma empolgação. Sim, é uma área que me é muito querida. É uma área assim, muito apaixonante para a Bárbara, não sim. é? Mas temos que deixar para uma próxima oportunidade. Claro. E ficamos por aqui. Agradecemos então aqui a presença da Bárbara Soares aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada e eu. Até uma próxima. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.